Pessoal, então hoje eu estou aqui para falar de Immanuel Kant, né, para a gente gravar essa aula, para que vocês tenham acesso aí a esse conteúdo, né, para que vocês, para que a gente não atrase, né, o conteúdo, que vocês possam aí visitar e revisitar essa aula quantas vezes for preciso, tá bom? Então, pessoal, aqui nós vamos começar, né, falando, né, iniciando, na verdade, os nossos estudos sobre a ética de Kant, né, um filósofo alemão do século XVIII, né, cuja sua obra aí, ela vem sendo fundamentalmente, né, usada até os dias de hoje. Então, pessoal, Kant ele desenvolveu uma abordagem ética, né, que destaca, né, pela ênfase na razão e na universalidade das ações morais. Tá? Então, ele propôs aí, né, que nossas ações elas devem ser guiadas por princípios racionais, né, que possam aí ser universalizados, ou seja, né, que possam ser aplicados a todos, né, em qualquer situação, ok? Então, o nosso objetivo nessa aula é o quê? Compreender de fato, né, esses três conceitos centrais da ética kantiana, né, que é desenvolver aí que é o dever, né, a boa vontade, tá, e a moralidade baseada na razão pura, tá, ok? Então, primeiro nós vamos falar do quê? Primeiro nós vamos falar sobre o dever, né, o dever para Kant, né, o dever é uma obrigação moral, né, que nós devemos então cumprir, independentemente das nossas inclinações, no caso, né? Ou nossos desejos pessoais. Então, ele acreditava que nós devemos agir de acordo com os princípios, né? Que devem ser universalizados, que seriam aceitáveis para todos, tá? Então, em seguida aí, nós temos a boa vontade, né? Segundo Kant, na verdade, essa boa vontade é a única coisa que é boa em si mesma, né? Sem depender de resultados, né, ou de outras consequências, tá? Então, a boa vontade, ela se manifesta, na verdade, quando nós agimos por dever, ou seja, né, quando as nossas ações, elas são guiadas por princípios racionais, né? Não só racionais, mas também os princípios morais, tá ok? Então, pessoal, por último, nós vamos explorar o quê? A moralidade, né? Baseada na razão, tá? Então, assim, Kant, ele argumentava que a moralidade, ela não deveria ser, na verdade, influenciada por sentimentos, ser influenciada por consequências práticas, mas elas sim deveriam ser determinadas por quê? Pela razão, né? Através da razão. Então, nós podemos identificar aí princípios morais, né, que são universalmente aceitos, né, que são universalmente válidos, tá? Então, quando a gente, ao compreender esses conceitos, né, nós podemos aprofundar aí a nossa reflexão sobre como nós devemos agir moralmente, né, segundo, claro, as éticas de Kant. Então, nós vamos explorar esses princípios, né, e saber como que eles se aplicam aí também em diferentes situações, né, e como eles podem também, né, na verdade, nos guiar, né, em nossas decisões cotidianas, ok? Então, agora que nós, né, já temos aí, né, uma compreensão básica da ética, né, de Kant, né, nós vamos situar ali o seu pensamento, né, num contexto histórico do iluminismo, tá? Que também é conhecido como a Era das Luzes. Então, o século XVIII, na verdade, ele foi ali um período marcado por intensas transformações, né, tanto intelectuais quanto culturais, tá, na verdade? Então, assim, o iluminismo, ele emerge como um movimento que valorizava a razão, né? A razão, valorizava a ciência,
a autonomia dos indivíduos, né? Então, esses filósofos, esses pensadores daquela época, eles acreditavam que o uso da razão, ele poderia levar, sim, ao progresso humano, né? E também à melhoria das sociedades. Então, ao defender que o conhecimento também ele deveria ser baseado em evidências, né? Não só as evidências, mas também as observações, tá? E não nas tradições, né, ou superstições. Então, pessoal, antecedendo o iluminismo, né, a revolução científica do século XVI, XVII, ela também trouxe ali grandes avanços no conhecimento humano, né, sobre o mundo natural. Então, cientistas como Copérnico, né, como Galileu, como Newton, né, eles promoveram ali uma visão muito racional e empírica da realidade, né? Isso, assim, desafiando ali todas as explicações tradicionais, né, e também religiosas do universo. Então, essas novas abordagens no método científico, na observação empírica, ela acabou ali por pavimentar ali o caminho, né, para as ideias iluministas. Então, durante ali o período iluminista, né, a fé na razão no caso, né, e no progresso, tornou-se ali a ideia central. Então, filósofos como Voltaire, como Rousseau, Montesquieu, né, eles acabam ali por explorar ali as novas ideias sobre a questão do governo, da justiça, da liberdade, né, que influenciaram aí também profundamente as sociedades ocidentais. Então, eles questionaram o quê? As autoridades absolutas, né? Questionaram a autoridade do monarca, da igreja, né? Isso tudo ali promovendo ideias de direitos individuais, né? E uma sociedade mais justa e igualitária. Immanuel Kant não ficou por fora, né? Ele foi inserido ali nesse contexto, né? Então, ele trouxe também ali muitas contribuições, né, únicas, né, a proporção de que a moralidade, por exemplo, ela também deveria ser baseada na razão, tá? Então, assim, ele acreditava que assim como a ciência, como a ética, ela poderia ser sistematizada, né, por esses princípios racionais universais, Kant também acreditava que a capacidade de raciocínio dos seres humanos, né, também permitia ali a formulação de leis, né, leis morais, que poderiam também ser aplicadas ali de forma universal, sem depender do contexto específico, né, ou das inclinações pessoais, tá? Então, o que a gente tem com isso, né? Com isso nós temos o quê? Nós temos um panorama, né, um panorama do ambiente intelectual, do ambiente cultural, né, que moldou ali o pensamento de Kant, né, e também o desenvolvimento da sua teoria ética, tá? Então, assim, nos próximos slides nós vamos explorar assim, mais detalhamentos, né, de como esses conceitos do iluminismo, eles acabaram ali, influenciaram diretamente a formulação das suas ideias, né, sobre a questão da moralidade do dever. Então, seguindo aqui, pessoal, a nossa linha de pensamento, né, a nossa linha de raciocínio, nós vamos agora tratar das críticas, né, ao empirismo, né, ao racionalismo, né, que são duas correntes aí filosóficas, né, que também acabaram influenciaram, né, o pensamento da época de Kant, tá? Então, nós vamos aqui, pessoal, nós vamos começar por David Hume, né, que foi um filósofo, né, que ele acreditava que as nossas ações morais, elas poderiam ser baseadas nos sentimentos, nas experiências, né, das experiências sensoriais, não na razão. Então, ele era aqui meio que cético, né? David Hume, ele era cético, ou seja, né, ele duvidava, na verdade, que a razão pudesse nos dizer o que é moralmente certo ou errado. Então, o Hume ele sempre argumentava que a razão sozinha, ela não pode, na verdade, né? Ela não pode nos guiar na moralidade. Então, pessoal, as nossas ações, né, nesse sentido, elas são motivadas por sentimentos e desejos, é o que ele acreditava. Então, em outras palavras, né, a moralidade,
ela era uma questão de como nos sentimos, né? E não de como nós pensamos racionalmente. Olha que interessante. Então, pessoal, Kant, por outro lado, né, ele discordava dessa visão, né? Ele, na verdade, acreditava que a razão pura poderia, sim, né, nos fornecer ali princípios, né, morais, princípios universais que nós poderíamos seguir. Mas seguir independentemente dos seus sentimentos, dos desejos. Então, Kant ele queria mostrar, né, que, ao contrário do que Rumi pensava, né, uma razão ela é capaz, sim, de fundamentar uma moralidade, né, de forma sólida, de forma também objetiva. Então, por isso, Kant ele vai desenvolver ali a ideia de que existe, sim, princípios racionais, né, que nos dizem como nós devemos agir de uma forma moral, né? E um desses princípios, pessoal, é o imperativo categórico, né? Então, o imperativo categórico, né, para Kant, é um princípio universal, né, que nos orienta a agir, né, apenas de acordo com as máximas, né, que nós podemos querer que se tornem leis universais. Em outras palavras, assim, de modo mais didático, antes de tomar uma ação, né, nós convidamos a perguntar: eu gostaria que todos agissem dessa maneira, né, em situações semelhantes? Então, pessoal, ao propor, né, esse imperativo categórico de Kant, né, ele queria, na verdade, era demonstrar que a moralidade ela não só depende apenas dos nossos sentimentos ou especificidades, né? Mas ela pode sim ser guiada por princípios racionais, né? Que são válidos para todos, tá? Em qualquer lugar e em qualquer momento, tá? Então, assim, dessa forma, pessoal, o que a gente entende, né? Que Kant ele conseguiu responder ao ceticismo de David Hume, né? Ali mostrando que a razão, ela não só pode, mas ela deve ser uma base da moralidade, né? Então, assim, ele nos mostrou que mesmo em um mundo cheio de incertezas, né, e sentimentos variados, a razão ela pode, sim, nos guiar a agir de maneira moral e de maneira justa. Então, com isso, pessoal, nós encerramos a nossa discussão sobre Kant, como que ele superou, né, esse ceticismo aí de Hume, né, e distribuiu também aí uma ética baseada na razão pura. Então, agora nós vamos aplicar esses princípios, né, em algumas situações práticas, tá? De como a ética de Kant ela pode orientar as nossas decisões diárias, ok? Então, aqui, pessoal, vamos continuar aqui a nossa discussão, né? Nós vamos agora falar sobre como Kant, né, ele combinou as ideias do empirismo e do racionalismo, buscando ali criar sua própria visão de como nós, né, pessoas, conhecemos o mundo, tá? Então, na época de Kant, pessoal, havia duas grandes correntes filosóficas, né? Sobre a questão da origem do conhecimento. Primeiro, a gente tem o empirismo, né, que ela é uma corrente filosófica, né, que todo conhecimento ele vem das experiências sensoriais, né? Por exemplo, aprender que o fogo é quente, né, porque nós sentimos calor, né? Então, assim, os filósofos empiristas, né, como John Locke, David Hume, né, eles defendem, na verdade, que a mente humana ela começa com uma tábua rasa, como se fosse assim, uma página em branco, né, que será assim, fornecida pelas experiências que temos ao longo da vida. Tá? Então, assim, por outro lado, a gente tem o racionalismo. Né? Os racionalistas eles acreditam, na verdade, que o conhecimento ele vem da razão e do pensamento lógico, né? E isso acontece independentemente das nossas experiências sensoriais. Então, René Descartes, né, que é um dos maiores e um dos principais filósofos racionalistas, né, ele argumentava que existem verdades, sim, que podem ser conhecidas através da razão, sem a necessidade da experiência sensorial, tá? Então, por exemplo,
a matemática e a lógica, elas são vistas, na verdade, como conhecimentos que podem, sim, ser obtidos apenas pelo pensamento racional. Kant ele vai propor, então, na verdade, uma síntese dessas duas ideias, né? Ele argumentou que as experiências sensoriais, elas são, sim, né, importantes porque nós fornecemos dados sobre o mundo. Sem as experiências sensoriais, nós não teríamos matéria-prima, né, para formar o nosso conhecimento. E a razão pura também é crucial, né? Por quê? Porque ela organiza e dá sentidos a esses dados. Então, a razão, ela nos ajuda a entender e a interpretar as informações que recebemos através dos nossos sentidos, né? Então, assim, ela vai nos permitir, então, formular conceitos e princípios que vão além, né, das experiências imediatas. Então, Kant, ele argumentou que tanto as experiências quanto a razão, elas são, sim, né, necessárias para compreendermos aí o mundo, né, e para fundamentarmos a nossa moralidade. Então, no fundo, ele acreditava que, embora todo aquele conhecimento, né, começasse ali com a experiência, nem todos derivam apenas dela, tá? Então, a razão, ela tem um papel essencial, né, na verdade, para estruturar e organizar as nossas percepções sensoriais. Então, ali, permitindo ali, né, que alcancemos uma compreensão mais profunda e mais universal. Então, veja, né, que Kant, ao combinar esse empirismo e esse racionalismo, ele mostrou, na verdade, que o conhecimento humano ele é um processo complexo, né, que envolve tanto as percepções, né, a recepção, na verdade, né, de informações sensoriais, quanto a aplicação de princípios racionais. Pessoal, veja, essa abordagem, na verdade, ela vai permitir ali a Kant formular sua ética baseada na razão pura, né, mostrando que a moralidade ela pode sim ser fundamentada pelos princípios racionais universais, que são válidos para todos, tá? Então, essa mudança, na verdade, inovadora de empirismo e racionalismo, ela acabou que ajudou, né, a Kant a superar ali as suas limitações, né, as suas limitações de cada concorrente, né, tanto dos empiristas quanto dos racionalistas. Então, assim, ele acaba assim, por criar uma filosofia mais bruta, né, que continua a mudança aí do pensamento contemporâneo. Então, dessa forma, o que nós concluímos, né? Que as nossas análises sobre Kant, ele combinou ali duas correntes, né, empirista e racionalista, né? E a partir daí, esses princípios eles se aplicam na prática, né, especialmente na formulação das ideias sobre a questão da moralidade, tá? Pessoal, então, assim, para a gente encerrar assim, esse momento do imperativo categórico de Kant, né, nós vamos falar aí sobre um dos conceitos mais importantes, na verdade, né, da filosofia moral de Kant, né, que é o imperativo categórico. Tá? Então, assim, a gente precisa entender que Kant ele elaborou, né, o imperativo categórico como uma ordem moral, né, que cada indivíduo ele pode sim usar como uma bússola, né, para guiar suas próprias ações. Né? Então, assim como Nicolau Copérnico, né, eu já havia falado sobre isso, ele revolucionou a astronomia ao colocar o Sol ali como centro do sistema solar, né? Kant ele fez o quê? Ele buscou revolucionar a filosofia colocando a razão humana no centro da investigação moral, né? Então, o imperativo categórico, na verdade, ele é uma regra, né, que Kant acabava por acreditar que ser, assim, universal e ser também incondicional. Então, isso significa que ela deve ser aplicada em todas as situações, sem exceção.
Então, a ideia é que, antes de agir, convém nos perguntar se a máxima de nossas ações poderia ser transformada em uma lei que todos deveriam seguir. Ou seja, né, aquela velha questão, será que se todo mundo agisse dessa mesma maneira, né, seria bom? Seria moralmente aceitável? Né? Então, assim, Kant ele formulou, né, esse imperativo categórico de várias maneiras, tá? E uma das mais conhecidas é: haja apenas segundo uma máxima, né? Tal que possam, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Em outras palavras, né, nós devemos agir da maneira, né, que a regra por trás das nossas ações possam ser universalizadas sem contradição. Então, esse princípio, ele coloca a razão humana no centro da moralidade, né? Então, assim, argumentando que as nossas experiências, que as nossas ações, elas são, sim, moldadas pela forma como a nossa mente estrutura a nossa realidade. Então, essa abordagem, ela foi uma mudança radical na compreensão do conhecimento e da moralidade, tá? Então, assim, Kant ele sugeriu que, em vez de sermos passivos, né, receptores de experiência, que a nossa mente ativa, ela organiza e interpreta essas ações, né, essas experiências, na verdade, de acordo com os princípios racionais. Então, a gente entende, pessoal, que o imperativo categórico, ele nos oferece, na verdade, um método para avaliar moralmente as nossas ações. É um método. Né? E esse método é garantir que estejamos seguros de acordo com os princípios, né, que todos poderiam aceitar. Tá? Então, eles, na verdade, nos desafiam a pensar, né, além dos nossos interesses pessoais, né, e considerar, né, e considera também, na verdade, o impacto das nossas ações dentro de um coletivo. Tá? Então, assim, nós vemos que Kant ele não apenas respondeu ao ceticismo de Hume, né, como ele também propôs ali uma nova maneira de pensar sobre a moralidade, né? Então, ali, fundamentada, na verdade, na razão. Então, a moralidade fundamentada na razão. Então, através desse imperativo categórico, né, ele nos deu, na verdade, uma ferramenta poderosa, né, para guiar as nossas ações de uma maneira ética, de uma maneira racional. Então, assim, eu espero, na verdade, que tenhamos assim compreendido bem esse conceito, né? Assim, que são conceitos fundamentais da ética kantiana, na verdade. Então, assim, na próxima aula nós vamos explorar os exemplos práticos, né, de como aplicar o imperativo categórico em situações cotidianas, tá? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Então, agora a gente vai entrar na aula 2, tá? Que são os princípios fundamentais da ética de Kant. Pessoal, nos slides anteriores, nós discutimos, na verdade, com mais afinco, né, o conceito de imperativo categórico de Kant e como que ele, na verdade, coloca a razão no centro da moralidade. Então, assim, hoje nós vamos aprofundar na compreensão de uma ética kantiana falando sobre a definição de dever, tá? Então, assim, o que a gente precisa... Então, nós vamos dar continuidade aqui à nossa discussão, tá? Nós vamos falar sobre a importância da ação por dever na ética kantiana e como a boa vontade ela se relaciona com isso. Pessoal, para Kant, a boa vontade é aquilo que quer, aquilo que deve. Tá? Então, em outras palavras, uma vontade orientada pela razão, ela sempre vai estar de acordo com o dever e a busca do bem. Tá? Então, a razão fundamental para compreender o que é, na verdade, né, o dever, e o ser humano tem a capacidade de escolher agir de acordo com esse dever ou não. Tá? No entanto, pessoal, Kant ele vai argumentar
que a ação moral verdadeira é sempre a ação por dever. Isso significa, na verdade, que uma ação moral ela deve ser realizada por respeito ao dever, tá? E não por causa de qualquer consequência que possa resultar nela, tá? Então, por exemplo, se ajudamos alguém, na verdade, apenas porque esperamos um agradecimento, porque esperamos uma recompensa, a nossa ação ela não é verdadeiramente moral. Então, a ação, pessoal, só é moral se ela for realizada pelo dever, porque é a coisa certa, na verdade, a se fazer. Então, Kant ele afirma o quê? Que a ação do dever, né, ação, na verdade, não é a ação do dever. A ação ela deve ser compreendida como um fim em si mesma, tá? E nunca com base nas suas consequências. Então, o que a gente pode aprender, né? Que nós devemos agir, na verdade, de acordo com o dever, simplesmente porque é o nosso dever, tá? E não porque esperamos algum resultado específico, tá? Então, assim, a moralidade para Kant, ela está na intenção e no princípio que guia a nossa ação. E não nos resultados que essa ação pode produzir, tá? Sendo assim, pessoal, a ação pela ação e o dever pelo dever, né? Elas são, na verdade, os pilares da moralidade kantiana, tá? Então, assim, a gente não deve buscar outros fins além do cumprimento do nosso dever, tá? Isso é fundamental para garantir, na verdade, que as nossas ações, elas sejam verdadeiramente éticas, universais, ali alinhadas, né, com o imperativo categórico que nós discutimos ali anteriormente. Então, para ilustrar